E bem, malta, voltamos aqui ao tema Porto, Benfica e Sporting. E vamos falar um pouco dos três. Vamos falar um pouco dos três. Na minha opinião, passam os três fases diferentes. O Porto, neste momento, na minha opinião, acho que passou a parte mais difícil deste mês de março. O Porto iria ter, ou já teve neste caso, três deslocações difíceis. Alvalade para a Taça de Portugal, Benfica para o Campeonato na Luz e agora em Stuttgart, na Alemanha, para a Liga Europa. Eu estava mesmo muito curioso para ver até que ponto é que ia ver este Porto neste grau de dificuldade. Surpreendeu-me. Não, nunca pensei que o Porto conseguisse ultrapassar de forma tão positiva os três jogos. Eu já lá vou. Eu sei que tenho uma derrota, mas eu já lá vou. Na minha opinião, o Porto passou de forma positiva a fase mais complicada deste mês de março. Na minha opinião. Três deslocações, três jogos fora, Alvalade, Luz e em Stuttgart. Três competições diferentes em que estes três jogos, caso fossem muito negativos, podia pôr em causa muita coisa. E vocês agora perguntam como é que foi assim tão positivo se só teve uma vitória? Pronto. Não acho o resultado de Alvalade tão negativo quanto isso. E eu já disse há uma semana mais ou menos, e depois do jogo também tive a oportunidade de dizer que o Porto em Alvalade acabou por fazer algo positivo. Farioli acabou por gerir a equipa, rodou a equipa e isso sentiu-se depois no jogo da Luz. Geriu a equipa e eu não sei se pelo Sporting não ter gerido em casa também duas ou três peças importantes, isso não se sentiu depois também no jogo em Braga. Mas o Porto geriu. O Porto no jogo da taça da primeira mão em Alvalade geriu e acabou por segurar a eliminatória. Perdeu por 1-0 e é perfeitamente possível passar ou tentar passar, porque só vai com uma desvantagem de 1-0. E eu acho que sai de Alvalade e dessa deslocação fora de portas com um resultado aceitável. Depois o segundo jogo era o segundo teste para o Porto, que era a deslocação ao Estádio da Luz para o jogo para o campeonato e que, na minha opinião, isso podia inverter muita coisa este ano, esta época. O Benfica ganhando, o Benfica ressuscitava, o Benfica ganhando, o Benfica juntava-se na luta do título. E nós todos sabemos que o Benfica sonhando, o Benfica ressuscitando, fica diferente, os adeptos ficam diferentes, o estádio fica diferente, o público fica diferente, e uma equipa fica muito melhor quando tem um objetivo e quando começa a acreditar em algo, certo? Mas o Porto não deixou. O Porto foi à Luz, podia ter saído da Luz com uma vitória, e eu já disse, não me importa eu dizer que o Porto merecia ter saído lá com os 3 pontos. O Benfica acabou por ser feliz. Desculpem, benfiquistas. Eu recebi algumas mensagens quando disse que o empate do Porto foi injusto. Recebi algumas mensagens de alguns amigos meus benfiquistas a dizer o que é que tu estás a dizer. Não, o que é que eu estou a dizer? Não. É a minha opinião. Acho perfeitamente injusto. Na minha opinião, é injusto o que o Porto fez em 70, 75 minutos. Estar a dizer que um empate é justo quando o Benfica só jogou 10 minutos. Eu não posso pôr em causa tudo o que o Porto fez em 70 minutos por 10 minutos brilhantes do Benfica ou por 10 minutos. Por 10 minutos de coração de Benfica, porque o Benfica jogou muito com o coração e não com a cabeça e foi feliz e conseguiu ir atrás do empate. E ainda bem para mim que o fez, porque eu não queria mesmo nada sair do Estádio da Luz com uma derrota contra o rival. Pronto, na minha opinião, o Porto sai da Luz com o campeonato seguro,
não certo, mas sai com o campeonato seguro, neste caso mantendo tudo na mesma, não perdendo pontos para o Benfica, e sabendo que o Sporting tinha empatado, tinha ganho um ponto, perdendo o Sporting aproximava-se com mais um ponto, o Porto não deixou. O Porto não deixou e voltou nesta segunda deslocação à Luz, depois de Alvalade, voltou a ter um resultado positivo e a passar, na minha opinião, um teste muito difícil. Até que veio o dia de ontem, o jogo da Liga Europa, jogo contra o Stuttgart. Na minha opinião, um campo difícil. Não me recordo do Benfica, não me recordo, não, tenho a certeza que o Benfica nunca ganhou lá na Alemanha. Acho que o Porto também não. Mas o Porto, nesta terceira deslocação consecutiva, fora de portas, conseguiu a vitória. Vitória importantíssima numa primeira mão, fora. Vai agora para o Estádio do Dragão com uma vantagem de um golo. E eu, de uma forma geral, só tenho que dizer que o Porto passou estes 3 jogos com distinção, de forma positiva. Acho que a parte mais difícil deste mês de março para o Futebol Clube do Porto está feita. E agora é tudo uma questão. Não estou a dizer que já está tudo certo, o Porto já passou na Taça de Portugal, o Porto já é campeão e o Porto já vai ganhar a Liga Europa. Não é nada disso. Eu só estou a dizer que o Porto passou de forma positiva estes 3 testes dificílimos fora de casa. 3 testes consecutivos. O Porto não joga no Estádio do Dragão há 3 jogos seguidos. E essas 3 deslocações foram a estádios muito complicados, a 2 rivais e a um estádio na Alemanha que é sempre muito difícil. Bom, e agora é tudo uma questão de esperar para ver. Sinceramente, na minha opinião, não vejo que o Porto vá ter uma recaída. Não vejo. Na Taça de Portugal tenho as minhas dúvidas, porque eu acredito que o Sporting se irá impor. Irá querer aquilo também, mas no campeonato eu já vi o Porto a jogar bem pior. Eu acho que o Porto está a voltar a subir de forma novamente, porque aí é que está o que é da questão. É que o Porto há mais ou menos mês e meio, 2, não estava a ter um futebol brilhante. Os portistas sabem disso, não estava a ter um futebol brilhante e mesmo assim não perdeu. Aí é que está. E mesmo assim não perdeu. Ao contrário dos rivais. Quando não conseguem impor o seu futebol, quando não conseguem ser brilhantes, não ganham. E o Porto, nos últimos 2 meses, mais ou menos, eu não quero estar a ser injusto, nos últimos 2 meses, mais ou menos, não jogavam futebol brilhante, mas saía com os 3 pontos no final dos 90 minutos. Bom, caso para dizer, isto é para quem pode, não é para quem quer, e o Porto pôde. Felizmente para os adeptos do Futebol Clube do Porto, o Porto está no bom caminho, obviamente. Bom, aqui quanto ao Sporting, eu não vou dizer que isto me surpreendeu. Não vou dizer que isto me surpreendeu. Tinha noções que o Bodo era uma equipa muito, mas mesmo muito complicada. Não só pelo que fez ao City, ao Atlético de Madrid, ao Inter de Milão. Não. O Bodo já tinha dado provas desde lá atrás, desde o ano passado. O Bodo já tinha vindo a crescer desde o ano passado. E isto não me surpreende. O que me surpreendeu, a minha previsão, só para que fique bem claro, eu já fiz um vídeo em que dei a minha previsão, ou fiz um vídeo não, coloquei um post em que escrevi que a minha previsão sobre esta eliminatória é que iria ser o Sporting a surpreender o Bodo e não o Bodo do Sporting. Isto porquê? Porque o Sporting já tinha... Eu, na minha opinião, eu pensava que o Sporting já sabia o que iria ser este Bodo. Eu acho que este Bodo
não iria apanhar de surpresa este Sporting, porque este Sporting já estava mais que avisado. E eu achava que era o Sporting que iria surpreender o Bodo. E porquê? Porque o Bodo fez um grande jogo contra o City, contra o Inter, contra o Atlético de Madrid. Eu achava que o Bodo não ia olhar para o Sporting da mesma forma como olhou para o City, para o Inter, para o Atlético de Madrid. Não ia olhar. E o Sporting, sendo uma grande equipa, com um grande coletivo e com grandes jogadores e grandes segundas opções que tem, na minha opinião, é o melhor plantel do Campeonato Português. É a melhor equipa a jogar futebol e eu sei que o Porto é que vai em primeiro, mas se eu for a avaliar o jogo jogado, o golo, tudo num geral, e o Sporting, na minha opinião, é a equipa mais forte do campeonato, é que tem mais soluções, várias formas de jogar, é a equipa mais completa, na minha opinião. No entanto, desiludiu-me, este jogo desiludiu-me, não estava à espera que afinal fosse o Bodo a surpreender novamente outra equipa. É completamente inaceitável. O Sporting já tinha que estar mais que avisado sobre este Bodo e foi por isso que eu previa que iria ser o Sporting a surpreender este Bodo e não o contrário. E o que é que nos deparamos? Deparamos que o Sporting, sem frescura física, senti mesmo o Sporting com alguma quebra física. É preciso ter atenção a isso. Eu já tinha reparado nisso no jogo de Braga. O Sporting não geriu na primeira mão para a Taça de Portugal contra o Futebol Clube do Porto, e eu senti uma quebra física contra o Braga e voltei a sentir agora uma quebra física na Liga dos Campeões contra o Bodo. E atenção, é um estádio complicado. Jogar na Noruega não é fácil. Aquela temperatura não é fácil de se jogar, eu sei disso. Contudo, eu esperaria um bocadinho mais do Sporting. Eu, como benfiquista, não estou a dizer que o meu Benfica ganharia este Bodo, nada disso. Neste momento não sei quem é que o meu Benfica ganharia, mas fiquei um pouco desiludido porque previa exatamente o contrário disto que aconteceu. E eu senti que este Sporting não andava, não estava a correr, o jogo não fluía e do outro lado senti uma equipa motivada, uma equipa alegre, a jogar contra o Sporting como se estivesse a jogar contra o City, Real Madrid, Bayern Munique, e é isso que faz deste Bodo especial. Porque jogam todos de forma muito automática, conhecem-se muito bem uns aos outros, já sabem o que cada um tem que fazer dentro de campo. Fisicamente estavam cleans, e do outro lado não senti isso no Sporting, e eu acho que foi e é o que se tem mais sentido nesta equipa leonina, que desde Braga, a quebra física. Rui Borges certamente irá ter que gerir 1 ou 2 pontos aqui, ou 3 talvez, e rever a situação, porque agora a segunda mão em Alvalade, não estou a dizer que é impossível, não há impossíveis no futebol, mas certamente que em Alvalade será complicado ganhar por 4-0. O Sportingista tem que acreditar, o Sporting tem que acreditar, mas todos sabemos que não é uma coisa fácil. Numa segunda eliminatória de Liga dos Campeões ganhar por 4-0, porque este Bodo é uma equipa organizada. O Bodo é uma equipa muito organizada, estudou bem o Sporting, isso viu-se neste jogo, estudou bem o Sporting, mas o Sporting tem que ir para esta segunda mão, tem que lavar a cara e tem que ir para esta segunda mão com outra figura, dar outra imagem, porque o Sporting não é isto. O Sporting que nós vimos agora na Noruega não é o Sporting. O Sporting foi nada mais, nada menos uma das top 8 melhores equipas desta Champions na fase de grupos. Não é para todos. A pontuação que o Sporting fez é soberba, é completamente caricata no sentido bom, não mau, e fez ver a muita gente que afinal há qualidade em Portugal ou no futebol português. Pronto. O que eu tenho a dizer é que o Sporting tem agora uma segunda mão um pouco complicada, porque 3-0 não é 1-0. Mas no mínimo, se não passar esta eliminatória, tem que sair de pé. Sair de pé é dar uma boa imagem e derrotar este Bodo
seja por que resultado for. Hoje ficamos por aqui. Para mais análises faremos depois das jornadas que virão agora para o campeonato. Não se esqueçam, subscrevam o canal, metam like. Estamos aí.